Resumo O Poder dos Quietos, Susan Cain. Você já sentiu que existe algo de errado em ser mais calado? Já foi rotulado de tímido como se fosse um defeito? Se sim, este vídeo é para você. Vivemos em uma era em que a imagem fala mais alto, que a essência, onde falar bem, parece mais importante do que pensar com profundidade. Mas e se eu te dissesse que os introvertidos, menos aqueles que observam mais do que falam menos, têm uma força estratégica que pode transformar o mundo? O Poder dos Quietos, da autora Susan Cain, revela como a sociedade distorceu o significado de sucesso e como você pode reverter essa lógica para prosperar do seu jeito, com a sua natureza, sem precisar se moldar a um modelo ruidoso que não te representa. Se esse conteúdo já te tocou de alguma forma, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para todos que vivem com um sentimento de inadequação simplesmente por serem mais silenciosos. O livro Kamika, explorando o ideal da extroversão que se consolidou especialmente nos Estados Unidos a partir do século XX. Antes disso, o que valia era o caráter, integridade, ética, firmeza de valores. Mas com o tempo, principalmente com a ascensão do capitalismo de consumo, surgiu o culto à personalidade. A imagem passou a valer mais do que o conteúdo. Ser carismático, vibrante e impressionante virou sinônimo de sucesso. O reflexo disso, uma cultura que passou a marginalizar os introvertidos, enxergando neles fraqueza, timidez excessiva ou falta de iniciativa. E isso não parou por aí. A autora descreve como, nas décadas seguintes, essa visão se infiltrou em tudo: escolas, empresas, igrejas. O aluno silencioso passou a ser visto como problema. O profissional introspectivo passou a ser considerado um risco. A liderança passou a ser atrelada à presença de palco, à oratória, ao brilho. Em vez de buscar equilíbrio entre tipos diferentes de personalidade, a sociedade passou a pressionar todos para se encaixarem no padrão extrovertido. Mas essa adaptação forçada tem um custo, e ele é alto. Muitas pessoas, ao tentar se adequar a esse modelo dominante, se desconectam de si mesmas. Elas vivem numa espécie de performance contínua, tentando parecer mais falantes, mais sociáveis, mais vendáveis. Mas a verdade é que isso consome energia, tira a autenticidade e, pior, impede que talentos profundos floresçam. Pessoas que poderiam ter criado soluções geniais, projetos transformadores, ideias revolucionárias, se perdem tentando caber em um molde que não foi feito para elas. Mas Susan Cain não para na denúncia. Ela apresenta estudos, pesquisas e exemplos históricos que mostram como a introversão não só é legítima, menos como é uma vantagem estratégica. Ela relembra nomes como Albert Einstein, que revolucionou a física não em festas ou reuniões, mas em longas horas de solidão e reflexão. Fala do Rosa Parks, cuja força silenciosa mudou o curso da luta pelos direitos civis. Cita Bill Gates, que transformou a tecnologia global com sua mente focada, reservada, metódica. Essas figuras provam que o mundo é movido, em grande parte, por pessoas que pensam antes de falar, que observam antes de agir, que preferem profundidade à superficialidade. Mas então, o que torna os introvertidos tão potentes é a capacidade de ir fundo, de pensar de forma estratégica, de ouvir antes de responder, de trabalhar por longos períodos em projetos sem precisar de validação externa constante, de encontrar motivação dentro de si. Esse tipo de força é muitas vezes invisível, mas absolutamente essencial. A autora reforça que introversão não é isolamento, nem antipatia. É um estilo de processamento do mundo, uma forma de absorver e reagir à realidade. E quando isso é respeitado, o resultado é extraordinário.
O Poder dos Quietos também revela como a cultura atual de brainstorming, open spaces e dinâmicas em grupo, embora bem intencionada, muitas vezes anula a voz dos que pensam melhor em silêncio. A inovação, diz Kane, não nasce necessariamente do barulho coletivo, mas da introspecção bem direcionada. E o mais irônico, muitos dos produtos e sistemas que sustentam nossa vida hiperconectada foram criados por pessoas que, se estivessem em uma dessas reuniões barulhentas, talvez nem fossem ouvidas. Insight otimizado, o culto à personalidade, substituiu o valor do caráter, gerando pressão sobre os introvertidos. A sociedade atual marginaliza o silêncio, quando ele é justamente fonte de genialidade. Grand. Transformações vieram de mentes quietas que atuaram com profundidade e estratégia. Mas será que ser calado é suficiente? Ou existe um caminho para usar a introversão de forma ainda mais poderosa, menos sem negar quem você é, mas também sem se esconder do mundo? Na próxima parte, vamos mergulhar nas raízes biológicas da personalidade e descobrir como o ambiente molda, potencializa menos ou destrói essa força silenciosa. A essa altura, você já percebeu que o mundo está estruturado para favorecer os barulhentos, os que falam primeiro e pensam depois. Mas o que talvez você ainda não saiba é como isso se infiltra desde cedo em nossas vidas, menos na infância, nas escolas, nos lares. Susan Cain aprofunda sua análise, mostrando como o ambiente molda a personalidade, especialmente para os introvertidos. Crianças altamente reativas, menos aquelas que se assustam com facilidade, que demoram a se adaptar, possuem, segundo estudos, uma maior chance de desenvolver traços introvertidos. Isso não é defeito. É apenas um modo diferente de processar estímulos. Mas o que determina o futuro dessa criança? O ambiente? Sim. O ambiente é tudo. Se uma criança sensível cresce em um lar estável, amoroso, que respeita seu tempo, ela floresce. Transforma sua sensibilidade em percepção aguçada, inteligência emocional e foco. Mas se essa mesma criança vive em um lar hostil, com pais agressivos ou num bairro violento, ela pode se fechar, desenvolver ansiedade ou até mesmo se tornar um adulto desconectado do próprio valor. Por outro lado, crianças extrovertidas, cheias de energia e impulsividade, se criadas em ambientes negligentes, podem desenvolver traços perigosos, como agressividade ou falta de empatia. Em contextos saudáveis, podem brilhar como líderes, atletas ou artistas. Tudo depende do encaixe entre temperamento e ambiente. A autora destaca que introversão não é uma limitação menos, mas uma estrutura de resposta ao estímulo. Pessoas introvertidas tendem a sentir mais intensamente, processar mais profundamente, e por isso precisam de menos estímulos externos para se sentirem cheias. Uma festa agitada que recarrega um extrovertido pode exaurir um introvertido. Isso não é fraqueza, é biologia. É uma questão de sistema nervoso. Estudos do psicólogo Jerome Kagan mostram que crianças que reagiam fortemente a estímulos como sons altos ou cheiros fortes tendiam a se tornar adolescentes introspectivos, reflexivos, cuidadosos. Não porque fossem frágeis, mas porque seu cérebro precisava de mais tempo e silêncio para processar o mundo. Mais tarde, o neurocientista Carl Schwartz confirmou essas descobertas, analisando a atividade cerebral desses jovens. E o resultado é fascinante. Seus cérebros apresentavam alta atividade na amígdala, a região responsável por processar emoções como medo e alerta. Isso explica por que os introvertidos são mais propensos à reflexão, ao planejamento, à antecipação, mas também mostra que eles são mais sensíveis ao julgamento, à rejeição, à pressão social, à boa notícia. Esse tipo de cérebro também é mais capaz de aprendizado emocional,
de construção de resiliência, de autorregulação. No entanto, nem tudo é biológico. Experiências da infância e da adolescência também moldam o temperamento. Calm trauma, uma humilhação, ou, por outro lado, um apoio constante e encorajador, pode alterar significativamente a forma como a pessoa se vê e se comporta. Um introvertido pode se tornar mais comunicativo. Um extrovertido pode aprender a ouvir mais. A autora chama atenção para o conceito de projetos pessoais essenciais. São causas, pessoas ou objetivos que nos fazem sair da zona de conforto. Agir mesmo quando o instinto pede recolhimento. É quando o introvertido se expande sem se violentar. Ele não atua por necessidade de aprovação, mas por compromisso com algo maior que si mesmo. Esse ponto é fundamental. A introversão não precisa ser curada, menos precisa ser respeitada e canalizada. A escola, por exemplo, não deve tentar forçar um aluno introspectivo a falar mais na aula como se isso fosse sinal de inteligência. Ela deve oferecer outras formas de expressão: redação, projetos independentes, grupos pequenos. Da mesma forma, pais de filhos calados não devem pressioná-los a se encaixar em moldes sociáveis artificiais, mas sim adjuda-las a explorar seus talentos silenciosos: leitura, observação, empatia, estratégia, insight otimizado. A biologia da introversão revela alta sensibilidade e processamento profundo. O ambiente é fator decisivo no florescimento da personalidade. Projetos pessoais essenciais despertam o melhor do introvertido. E se o segredo da verdadeira realização estiver em entender o seu ponto doce de estimulação, uma zona onde você opera com o máximo de energia, foco e equilíbrio, sem se desgastar, tentando ser o que não é. No próximo trecho, você vai descobrir como identificar e proteger esse ponto, e ainda como usar a introversão como uma força estratégica nos relacionamentos, na carreira e na construção de uma vida com sentido. O que diferencia uma pessoa que alcança grandes resultados em silêncio daquela que se apaga tentando agradar a todos, segundo Susan Cain, é a capacidade de entender, aceitar e otimizar sua própria energia interna. No centro dessa ideia está o conceito do ponto doce de estimulação. Todo ser humano tem um nível ideal de estímulo sensorial e social no qual opera melhor. Para os introvertidos, esse ponto tende a ser mais baixo, menos ambientes calmos, interações profundas, silêncio para pensar. Quando respeitam esse ponto, produzem com maestria. Quando o ignoram, entram em colapso. Mas o mundo não respeita isso. Ele exige o tempo todo: fale mais, apareça mais, participe mais, reaja mais. É como se o silêncio fosse um erro, uma ausência a ser preenchida. E aí está o grande problema. Vivemos empurrando as pessoas para fora do seu ponto doce, obrigando-as a funcionar em um nível de estimulação que esgota, ao invés de energizar. O resultado é um cansaço invisível, mas devastador falta de concentração, estresse constante, bloqueios criativos e até problemas físicos. O sistema imunológico responde ao estresse emocional e o introvertido sobrecarregado sente o peso de tentar ser quem não é, mas nem tudo está perdido. A autora propõe um caminho de equilíbrio. Ela sugere a criação de nichos restauradores na rotina, menos pequenas pausas estratégicas que reequilibram o sistema nervoso. Não se trata de isolamento, mas de reconexão interna. Momentos de leitura em silêncio, caminhadas solitárias, meditação, escuta de música sem interferência, menos. Esses são exemplos de práticas que devolvem energia ao introvertido. E quanto mais alinhadas estiverem ao propósito de vida da pessoa, mais potentes serão. Nesse ponto, o livro traz uma provocação.
poderosa. E se fingir ser extrovertido em tempo integral for, na verdade, uma forma de traição silenciosa contra si mesmo, isso não significa que os introvertidos não possam ser sociáveis. Eles podem menos e devem menos se posicionar, se expressar, liderar, mas não ao custo de sua saúde emocional. A ideia aqui é atuar estrategicamente, escolhendo quando, como e por que say expander. Esse é o verdadeiro poder da consciência introvertida. Saber onde investir sua energia é sobre presença, não performance. A autora compartilha a história do ex-professor de Harvard, Brian Little, um introvertido convicto que, ao pisar em uma sala de aula, se transforma não porque gosta de holofotes, mas porque tem um projeto essencial: transformar a vida de seus alunos. Essa motivação o faz atravessar o desconforto, agir fora de seu padrão menos, mas sem negar quem ele é. E quando a aula acaba, ele retorna ao seu espaço de silêncio. Isso é agir com propósito. É extroversão com identidade. Ele não se perdeu para agradar ninguém. Ele se entregou para algo maior. E talvez essa seja a grande chave do livro. Entender que podemos sim sair da nossa zona de conforto, mas não devemos sair da nossa verdade. Podemos nos expandir, mas não nos violentar. Podemos interagir, mas com consciência. Podemos liderar, mas com escuta ativa, e não gritos. E para isso, é essencial saber dosar. Saber recuar quando necessário. Saber dizer não quando a alma pede silêncio. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar seu próprio valor de forma diferente, curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Isso fortalece esse movimento de valorização dos quietos, dos pensadores, dos que transformam o mundo sem precisar fazer barulho. Agora, talvez você esteja se perguntando: e no mundo do trabalho, na liderança, na vida profissional, onde a pressão por visibilidade e exposição é enorme, como o introvertido pode prosperar sem comprometer sua saúde emocional? Como ele pode liderar, vender, se posicionar sem perder a própria essência? Insight. Otimizado, existe um ponto doce de estimulação, que, quando respeitado, potencializa resultados. Nichos restauradores são essenciais para manter a produtividade e a saúde emocional. Expander. Sei com propósito é diferente de se adaptar por pressão. Na próxima parte, você vai descobrir como os maiores líderes do mundo, menos mesmo os mais reservados, usaram sua introspecção como ferramenta de influência estratégica, alcançando resultados grandiosos sem jamais negar quem realmente eram. Se você acredita que um bom líder precisa ser carismático, falante e cheio de presença de palco, talvez seja a hora de questionar essa ideia. Susan Cain mostra que muitos dos líderes mais eficazes e impactantes da história tinham em comum uma característica que a sociedade muitas vezes negligencia: a introversão. Sim, líderes que observam mais do que falam, que escutam mais do que impõem, que agem com cautela ao invés de impulsividade, são justamente os que transformam organizações inteiras e até países. A autora destaca nomes como Bill Gates, fundador da Microsoft, e Darwin Smith, da Kimberly, dois seus reconhecidos por sua genialidade, visão estratégica e, acima do tudo, sua postura reservada, reflexiva, focada. Eles não lideravam com discursos inflamados, mas com ações consistentes, decisões ponderadas e uma presença firme, mas silenciosa. A chave do sucesso deles não estava em chamar atenção. Estava em ouvir profundamente, analisar com calma e agir com precisão. Esses líderes introvertidos souberam canalizar suas forças naturais: foco, persistência, escuta ativa, sensibilidade ao ambiente e, o mais importante, souberam montar times com base na complementaridade, unindo extrovertidos e introvertidos em sinergia, respeitando os diferentes estilos de contribuição, porque é justamente aí que está o poder real, menos na diversidade.
de pensamento e de energia. Não se trata de dizer que um tipo é melhor que o outro, mas de reconhecer que o equilíbrio entre perfis gera resultados exponenciais. Em contrapartida, a autora também nos alerta sobre os riscos da liderança baseada em pura extroversão. Muitos líderes carismáticos, embora cativantes, tomam decisões impulsivas. Não escutam alertas, ignoram análises profundas. Um exemplo citado é o caso da fusão da AOL com a Time Warner, liderada por Ted Turner, conhecido por sua personalidade explosiva e autoconfiança extrema. A operação, inicialmente vista como visionária, acabou gerando um dos maiores colapsos financeiros da história corporativa americana. Foram bilhões em perdas. Um desastre que poderia ter sido evitado com mais análise e menos impulso. Já do outro lado, vemos exemplos como Warren Buffett, o lendário investidor introvertido que construiu uma fortuna bilionária com base na paciência, no estudo silencioso dos mercados e em decisões tomadas longe dos holofotes. A maioria dos investidores seguia o hype da internet. Buffett se manteve firme em sua análise racional, e quando a bolha estourou, ele estava intacto, não por sorte, mas por estratégia introvertida. É nesse ponto que o livro levanta uma bandeira importante. Não confunda silêncio com fraqueza. A liderança do futuro não será baseada apenas na voz que grita mais alto, mas na mente que pensa com mais profundidade. Em ambientes de alta complexidade, como o atual, é preciso líderes que saibam observar antes de agir, analisar antes de decidir e ouvir antes de responder. Isso vale para qualquer nível de liderança, menos de presidentes de empresas a gestores de equipe, professores, empreendedores ou pais de família. O mundo precisa, mais do que nunca, de liderança reflexiva e não apenas performática. Outro ponto abordado pela autora é o papel das escolas e universidades na formação de líderes. Muitas instituições ainda promovem o modelo do aluno, filante, participativo, competitivo, como se isso fosse sinônimo de inteligência ou preparo. Mas o que dizer dos estudantes que preferem refletir antes de responder, que se expressam melhor escrevendo do que falando, que absorvem mais do que demonstram? Esses alunos não são menos capazes, são apenas diferentes e precisam ser valorizados. Como tal insight otimizado, líderes introvertidos usam a escuta, a análise e a ponderação como força estratégica. O excesso de carisma pode gerar decisões impulsivas e desastrosas. O mundo atual exige liderança, silenciosa, reflexiva e profundamente consciente. Mas a introversão não influencia apenas o trabalho. Ela molda também nossos relacionamentos, nossas conexões mais íntimas, nossos vínculos familiares. Será que o silêncio pode ser um caminho para o amor? E será que a escuta atenta pode curar conflitos? No próximo trecho, você vai entender como introvertidos e extrovertidos se atraem, se completam menos e como podem se comunicar de forma profunda e transformadora. Em um mundo que exige cada vez mais performance, visibilidade e interação constante, os relacionamentos se tornaram um verdadeiro campo de batalha entre perfis opostos. Iorakikyū. Susan Cain traz uma das mensagens mais poderosas do livro. A introversão pode ser a chave para a construção de conexões profundas, duradouras e autênticas. Extrovertidos são naturalmente mais inclinados ao confronto direto, ao diálogo espontâneo, ao impulso de resolver tudo no calor da emoção. Já os introvertidos preferem recuar, refletir, digerir em silêncio antes de se expressar. Isso gera conflito? Sim, muitas vezes. Mas também pode gerar evolução. O segredo está em entender que essas diferenças não são defeitos. São apenas formas distintas de processar e expressar sentimentos. No casamento do ex-presidente Barack Obama e de Michelle Obama, por exemplo, essas diferenças ficaram evidentes. Mas
Com maturidade emocional, ambos aprenderam a reconhecer as necessidades um do outro como legítimas. E foi isso que fortaleceu a união. Ele mais introspectivo, ela mais expressiva. E juntos, criaram uma dinâmica de escuta mútua e adaptação consciente. Essa é a essência da convivência. Não mudar o outro, mas aprender a dançar com suas diferenças. A autora reforça que muitas vezes os introvertidos não sabem expressar raiva, frustração ou dor no momento em que sentem. Mas isso não significa que não sintam. Pelo contrário, muitas vezes sentem mais intensamente. Precisam apenas de tempo e segurança para colocar para fora. Quando forçados a se expressar no impulso, podem se fechar ainda mais. Quando acolhidos, florescem. A chave está no respeito ao tempo emocional de cada um. Isso vale para todas as relações, entre casais, amigos, pais e filhos. O silêncio pode ser uma ponte, desde que seja interpretado com empatia. Kampf. Calado não é necessariamente indiferente. Um parceiro reservado não é necessariamente distante. Um colega mais quieto não é desinteressado. Talvez ele apenas esteja processando, observando, tentando encontrar o melhor modo de participar. A escuta é uma forma de presença, e o silêncio, muitas vezes, é um presente. Na educação, a autora também traz reflexões profundas. As escolas, em sua maioria, ainda são projetadas para estimular a extroversão. Atividades em grupo, participação oral, exposição constante. Os alunos introvertidos, nesse contexto, são frequentemente vistos como passivos, desmotivados ou tímidos demais. Mas o que eles realmente precisam é de ambientes que valorizem a autonomia, o pensamento crítico e a profundidade. Ambientes que não os forcem a falar mais, mas que os ajudem a expressar-se do seu modo. Ela sugere que pais e educadores deixem de tentar curar a introversão e passem a nutri-la como um traço legítimo de personalidade. Isso inclui orientar, sim, o desenvolvimento de habilidades sociais quando necessário, mas sem sufocar a identidade da criança. E também criar espaços seguros onde ela possa florescer no seu ritmo. Um programa anti-bullying eficaz, por exemplo, é essencial para proteger esses estudantes de um ambiente hostil. Ao longo da obra, Susan Cain apresenta diversos exemplos de personalidades introvertidas que mudaram o mundo. De Gandhi com seu poder silencioso, a Rosa Parks com sua resistência serena, passando por artistas, cientistas, líderes políticos e pensadores. O mundo que conhecemos hoje foi moldado por muitos que preferiram observar antes de agir, escutar antes de opinar, refletir antes de transformar. Insights otimizados, conflitos entre perfis diferentes, podem ser resolvidos com empatia e escuta. A introversão pode fortalecer relacionamentos pela presença silenciosa e sensível. Alunos introvertidos precisam de ambientes que valorizem sua forma de pensar. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem. Ela pode ser exatamente o que alguém ao seu redor precisa ouvir agora. E lembre-se, aqui você encontra conteúdos para transformar cada área da sua vida silenciosamente, profundamente, autenticamente. Continue com a gente. Temos muito mais conteúdos para te ajudar a se desenvolver, seja você quieto, barulhento, profundo ou intenso. O mais importante é que você esteja aqui, buscando se entender e se transformar, porque o mundo precisa de mais gente como você, que pensa antes de falar, que sente antes de reagir, que transforma menos em silêncio.